Olá, eu hoje estou aqui para conversar com você sobre um conceito que, na verdade, é uma atitude que é importante para qualquer psicólogo, mas gostaria muito de ter a oportunidade de apresentar para você essa atitude que a gente chama de empatia, mas na perspectiva da abordagem centrada na pessoa. Então, é quase como se eu vou convidar você para você adentrar comigo nesse conceito, nas suas variáveis e como que a gente pode utilizar esse conceito para ajudar o outro a se compreender cada vez melhor. Vem comigo. Bem, mas antes, deixa eu me apresentar, né? Porque pode ser que você não me conheça. Eu me chamo Anita Bacelar, sou psicóloga clínica e atualmente eu sou gestora do Espaço Viver e passo boa parte dos meus dias aqui, tentando estar com pessoas que têm questões a serem resolvidas e que, quem sabe, o meu processo empático possa ajudar muito as pessoas a poderem compreender melhor a si mesmas. Bem, por onde eu vou começar? Vou começar pensando contigo o que é empatia, tá? Eu tenho certeza que você do outro lado tem alguma compreensão sobre esse conceito. Inclusive, me lembrei agora, né? Você deve ter ouvido falar, recentemente, muitas pessoas começaram a descrever a empatia com aquela representação de usar o sapato do outro, né? Um sentido figurado e muitas das vezes real, né? Porque isso aconteceu mesmo, as pessoas calçaram o sapato dos outros para poder sentir o que é viver a vida do outro, mas no sentido simbólico, isso representa quase que como se a gente pudesse estar no mundo do outro, na perspectiva do outro, na significação que o outro está dando para aquela experiência. Empatia talvez envolva esse contexto. Não é um contexto técnico, me entende? Não se trata de uma forma clássica da gente poder medir o que o outro está sentindo ou o que o outro está pensando. Empatia quer dizer partilhar da experiência, poder se aproximar o máximo que a gente puder da experiência que o outro estiver vivendo. Para abordagem em especial, fazer esse tipo de ação e de atitude implica em dar uma certa permissão para o outro, poder vasculhar o seu próprio mundo e o seu próprio significado, sem que a gente de alguma forma interfira nas produções e nos significados deles. Pois é. Mas falando assim da empatia, parece algo simples e imagino até bonito da gente experimentar, viver. O mundo vem pedindo empatia, né, para as pessoas, para que as pessoas possam ser elas mesmas, para as pessoas poderem ter lugar no mundo, né? A gente vem pedindo isso, mas tem uma coisa que as pesquisas, os estudos, a ciência de alguma forma, tem nos dado algumas informações que eu acho fundamentais quando a gente pensa no conceito de empatia hoje em dia. Porque às vezes dá a sensação de que é só a gente chegar para a pessoa e dizer, tá, me conta e eu vou ser empático e eu vou entender tudo o que você está falando e eu vou me colocar no seu ponto de vista, o como se, né, que tanto se fala, né, e vou me sentir como se fosse a outra pessoa. A gente, às vezes parece que é simples, mas como eu estava dizendo, as pesquisas têm mostrado e os estudos que existem alguns elementos em cada um de nós que traçam um certo nível de empatia, um diferencial, uma singularidade, a ponto da gente poder dizer que nem todo mundo consegue ser empático do mesmo jeito.
E para vocês entenderem um pouco melhor isso, é como se a gente pudesse mapear o elemento, a atitude, a empatia, em 3 grandes elementos, 3 grandes componentes. E quem sabe você presta atenção em você e começa a pensar também em você. Como estão esses conceitos? E como estão esses elementos? Como o complexo empatia faz parte da tua vida? Então, o primeiro elemento, a gente diz que ele é um elemento cognitivo. Cada um de nós temos uma capacidade para entender a forma mental que o outro está fazendo para compreender a experiência. Cada um de nós temos uma medida. Então, quando as pessoas entendem as suas experiências, quando elas dão significados para elas, elas estão construindo um raciocínio próprio. Elas estão construindo uma organização própria. Isso é um processo mental de cada um de nós que nos leva a entender um determinado fenômeno, uma determinada experiência. E nós, do outro lado, também temos nossos processos mentais. E com isso, nós também olhamos e precisamos, de alguma forma, sacar que, olha que interessante, às vezes a outra pessoa não tem a mesma forma de entender as experiências que eu. Então, é fundamental a gente reconhecer que na empatia tem esse elementozinho que diz respeito à minha capacidade de entender a forma mental do outro que leva ele a ter um determinado significado da experiência. Vê como a empatia nos ajuda um pouco a diferenciar a nossa forma de ver o mundo e a forma do outro? Esse é um elemento apenas. O segundo elemento é o elemento que indiretamente eu estava falando antes, que é o elemento afetivo. É aquele em que de alguma forma a gente compreende emocionalmente, compreende afetivamente a experiência que a pessoa está vivendo pelo olhar dela. Então temos 2 elementos na empatia que eles são agentes de diferenciação. Um elemento então seria os aspectos mentais e o outro elemento os aspectos emocionais, tá? Mas aí a gente ainda tem um terceiro. E o terceiro diz respeito à forma como a gente vai reagir ao significado que as pessoas estão dando para as experiências dela. Como que a gente vai conversar sobre isso com elas? Será que a gente tem um diálogo e uma forma de conversar que ela seja acolhedora, que ela seja compreensível, que ela seja entendida pelo outro? Será que somos capazes de apresentar a nossa permissividade, a nossa calorosidade em relação ao que o outro está vivendo? São 3 elementos importantes. Um, puramente cognitivo, outro, profundamente de compreensão afetiva, emocional, dos sentidos, e um outro que é a minha forma de reagir. Como será que está para você esses 3 elementos? Nos ajuda muito prestar atenção se os nossos limites em relação à empatia têm a ver com as minhas construções mentais, se tem a ver com a minha forma de dar significado aos sentimentos, ou se tem a ver com a nossa forma de comunicar aquilo que a gente está vendo que o outro está passando. Bom, eu não sei o quanto que isso pode estar sendo interessante para você, mas se tiver, eu vou pedir que você deixe lá o seu like e que você possa acionar o sininho. Isso vai ajudar para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação e, quem sabe, possam lapidar também seus aspectos empáticos. Mas voltando à nossa conversa, eu diria que esses 3 elementos, eles formam um complexo que a gente chamaria então de atitude empática ou, mais recentemente, chamado de compreensão empática, porque esses elementos juntos vão me permitir que eu dê conta de escutar o outro ativamente, a gente costuma dizer, mas com maior acolhida, com maior compreensão. E o mais interessante disso tudo, que foram as pesquisas que o Jorge fez, é que nas pesquisas dele, ele acabou reconhecendo que quanto mais empático um terapeuta consegue ser,
mais conforto ele dá para a pessoa passear, adentrar o território de significados e percepções que ela tem da experiência. Vai ser essa acolhida empática que vai permitir que a pessoa repense, que a pessoa construa novos significados, que converse com a gente sobre a forma como ela está entendendo a experiência, que corrija alguns equívocos, que reafirme outros. Ou seja, olhem que interessante, porque o que a gente está dizendo para a pessoa, quando a gente está sendo empático para ela, é: sinta-se à vontade para mergulhar no seu mundo e fazer dele cada vez um mundo mais complexo de compreensões, de vida, de amadurecimento, de escolhas, porque a gente precisa disso. Para poder escolher o nosso caminho e não ficar tão dependente do caminho do outro, nós precisamos disso, nós precisamos de espaço para pensar no que a vida está significando para a gente e para onde nós queremos ir. Um espaço terapêutico pode estar a serviço disso. E, aliás, para a abordagem, está a serviço disso. Está a serviço de facilitar o encontro das pessoas com elas mesmas. Mas nós, enquanto terapeutas, também somos humanos. E, como humanos, também temos limites empáticos. Não conseguimos empatizar com o mesmo nível e a mesma capacidade com qualquer humano. Eu vou confessar para vocês que eu desejaria muito, muito conseguir desenvolver esse processo empático com qualquer um, mas não. Nós temos limites. Nossos limites esbarram exatamente na nossa condição de mergulhar em nós mesmos e de perceber o quanto que o outro é diferente da gente. É muito difícil estar com o outro e resistir à tentação de não fazer do outro a nossa imagem e semelhança, sabe? Às vezes a gente olha para as pessoas e vê o quanto que elas são diferentes e o como é difícil empatizar com diferenças que são muito extremas. Não é fácil, mas tem uma novidade boa, eu acho, porque é ela que me alimenta. A empatia não é estática. Ela não fica lá amarradinha, sabe? E é sempre de um mesmo jeito. Não, podemos lapidar essa capacidade. E é ela que nos faz seguir adiante cada vez mais, para conhecermos cada vez mais a nós mesmos, para ampliarmos nossa condição de considerar o outro, porque sim, se conseguirmos conhecermos, nos diferenciamos do outro. E se nos diferenciarmos do outro, entenderemos que tanto nós quanto eles temos o direito de sermos quem somos, sem medida. Processos. É isso que nós vivemos. Somos humanos, vivendo processos. E nós, enquanto terapeutas, somos facilitadores dos processos de quem nos pedir ajuda. Bem, acho que vou ficando por aqui. Nem sei se já tomei muito tempo de vocês, mas se você me acompanhou até aqui, te agradeço demais. Espero que seja útil e que a gente se encontre em breve. E não esquece, se gostou, vai lá, deixa seu like e aciona o sininho. Isso vai ajudar mais pessoas a poderem estar com a gente nesses conhecimentos. Foi um prazer enorme. Te espero no próximo vídeo.